Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou trazer uma dica de livro. Esse livro aqui, olha, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. O autor é o Haemin Sunim. Ele é um monge budista, né? Lá da Coreia do Sul. E ele escreveu esse livro já há bastante tempo e como vocês podem ver, olha, mais de 3 milhões, deixa eu ver, não está focando, mais de 3 milhões de livros vendidos. Foi o maior sucesso, provavelmente, dele. É um livro muito bom, realmente é muito bom. Então ele traz aqui, obviamente, reflexões de vida. Não é só, por exemplo, esse desacelera, não é só para você viver uma vida mais calma, mais tranquila, uma vida de monge. Ele mesmo declara muitas vezes que a vida dele é corrida, porque ele tem as obrigações dele lá no mosteiro, ele é professor universitário, então ele tem várias atividades também, e escreve e tal, dá palestras, viaja muito para dar palestras, então ele tem muitas atividades, ele tem realmente uma vida assim corrida, como a maioria das pessoas no mundo. Mas aqui ele dá dicas de como você encarar todas essas questões do mundo, da vida, todas as suas questões pessoais. Então ele dá muitos exemplos também. O livro é lindo, né? Lindo. Ele é cheio de gravuras assim minimalistas. Vocês podem ver que aqui, olha, tem um casalzinho sempre aqui, olha, sempre tem aqui, por incrível que pareça, também tem pessoinhas aqui dentro. Então é muito lindo também, não só é bom de ler, mas então, por exemplo, capítulo 1, descanso, e ele vai falar, ele vai dar bastante dicas. Olha a gravura desse aqui, que coisa linda, né? Ele traz sempre no início dos capítulos, ele traz sempre uma frase também, porque sou tão ocupado. Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto: o mundo é agitado ou será que é a minha mente? E aí vem o primeiro grande ensinamento, né? Então, aqui tem um trechinho que eu salientei aqui, né, que eu grifei. No entanto, de acordo com os ensinamentos de Buda, o limite entre a mente e o mundo, na verdade, é frágil, permeável e, no fim das contas, ilusório. O mundo não é objetivamente alegre nem triste para produzir um sentimento correspondente em nós. Pelo contrário, os sentimentos se originam da projeção da experiência subjetiva da nossa mente no mundo. O mundo não é inerentemente alegre nem triste, ele apenas é. Então aqui ele vai contar um exemplo, por exemplo, ele fala de uma amiga dele, também monja, né, que ela está reformando o templo dela, tal. Então ele fala aqui que quando chegou a hora de escolher as telhas, ela conta isso para ele, né? Quando chegou a hora de escolher as telhas, eu via telhas em todo lugar que ia, reparava no material que eram feitas, na espessura, no formato. E então, quando foi a vez do piso, tudo que eu enxergava eram tipos de piso. Eu naturalmente prestava atenção na cor, no tipo de madeira, no padrão e na durabilidade dos pisos que via por aí. Então, o que ele está mostrando aqui? Que tudo que a gente tem em mente é o que a gente enxerga no mundo. Vocês já devem ter visto por aí muitos treinamentos que falam para treinar, né? Assim, treinamento para treinar. Muitos workshops, vamos dizer, que falam, dão exercícios para treinar sua mente. Então você vai ter que enxergar um objeto de determinada cor. Então, por exemplo, um carro da cor X. E aí, quando você sai na rua, você só vê carros da cor X. Porque é isso. O que você tem dentro da sua mente é o que você enxerga na rua. Nesse caso específico. Mas aqui, o exemplo é o que você vê no mundo. Então, o que ele está dando aqui como exemplo é que não é o mundo que projeta em nós, mas nós é que projetamos no mundo.
Então tem outra parte aqui, né, no final desse exemplo da amiga dele, que ele fala assim: o mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. No entanto, para a nossa mente, essa pequena parte do mundo é o universo inteiro. Então tem aquela velha frase, né, que eu não lembro agora, não me recordo agora. É exatamente isso que ele falou, né, quer dizer, cada pessoa, o universo de cada pessoa é aquilo que ela conhece apenas. Então ela não tem condição de tudo aquilo que ela vê é só aquilo que ela conhece. Então se ela, enfim, tudo que ela pensa é o que ela enxerga, né, é o que ela projeta, tudo que ela tem dentro de si mesma é o que ela projeta. Aí tem outra frase aqui, ó: o mundo existe porque temos consciência dele, não podemos viver numa realidade da qual não estejamos conscientes. Aí entra um pouco daquela explicação daquele documentário Quem Somos Nós, que fala da questão dos objetos, das projeções de tudo, não só o que a gente projeta em função de sentimento, em questão de sentimentos, mas também do próprio universo, né? Então, por exemplo, aquele exemplo que eles dão lá no documentário, né? Será que essa mesa existe de verdade ou ela só existe porque eu estou enxergando ela aqui? É algo mais ou menos assim, até um pouco da teoria das cordas, né, que fala que tudo é uma holografia. Então é um processo, é um pensamento científico, né? Tem a ver com a física quântica e tal. Não é uma coisa de maluco assim, né, de esotérica ou espiritual só apenas. Tem a ver com todos esses estudos da mecânica quântica, da física quântica. Então esse documentário Quem Somos Nós é muito interessante para a gente compreender esse lado. E é o que ele fala aqui, mas ele fala nesse sentido também, né? Porque ele fala assim: sem a mente não haveria universo. Então a gente entra ali no ensinamento das leis herméticas. Então a primeira lei qual é? A lei do mentalismo. Tudo é mental, o universo é mental, tudo está contido na mente do todo. Todo, sendo a fonte criadora, projetou tudo o que existe. Então estamos todos contidos nessa mente, somos todos a projeção da mente na fonte criadora. Então aqui também tem uma questão, não só essa questão negativa, vamos dizer. Uma pessoa que é descrente vai ver apenas descrença no mundo. Uma pessoa que é violenta, que tem um sentimento de violência dentro de si, só vai ver violência no mundo. Tem o lado positivo também, que é o que ele fala aqui, ó: se olharmos para o mundo com os olhos da mente, como minha amiga fez, poderemos facilmente perceber o que estamos procurando, porque a mente vai se concentrar nisso. E o mundo que vemos com os olhos da mente é limitado. Então, se pudermos treinar a mente para escolher com sabedoria o foco da sua atenção, seremos capazes de experimentar o mundo de acordo com o nosso estado mental. Então essa é a grande importância de você mudar a forma como você enxerga as coisas, da forma como você enxerga a si mesmo. Se você achar que é uma pessoa incapaz, que colocar todos os defeitos que existem em você, todas as pessoas que você conhece, as que você não conhece também, da forma que você vai enxergar o mundo, vai achar isso de você também. Então, se eu sou uma pessoa insegura, todos os lugares que eu estiver, as pessoas, né, na minha forma de enxergar, vão me ver como uma pessoa insegura. Se eu me achar uma pessoa feia, inadequada ou incapaz, a forma que eu enxergo isso em mim, eu projeto no mundo. O mundo, nesse caso, as outras pessoas, elas também vão me ver como uma pessoa dessa forma, porque a forma como eu estou enxergando o mundo é a forma que está dentro da minha mente, seja do mundo, das pessoas, da vida em geral, ou principalmente de mim mesma. Então a questão é essa, é treinar a mente para ter objetivo, para ter foco, para focalizar naquilo que é bom. Então eu tenho que entender, ou conseguir enxergar o lado bom das coisas, e principalmente de mim mesma. E aí eu vou projetar isso para fora e vou começar a deixar de ver que as pessoas enxergam em mim os defeitos que eu enxergo.
ensine as qualidades. Isso é uma questão de treinamento também. Você tem que treinar a procurar em você o lado bom, o lado positivo, as coisas boas que estão dentro de você, assim como também no mundo, nas pessoas. Por isso que a gente fala para desfocar de noticiários, de mídia, de uma forma geral, porque você vai estar vendo o mundo dos olhos daquele foco, que é o foco da mídia, que é o foco daquela pessoa que escreveu aquilo. Então já tem aquela frase, né, que fala que tudo que você foca cresce, então você tem que focar naquilo que é bom. Tem aquele ditado antigo, os olhos do dono é que engorda o gado, uma coisa mais ou menos assim, né? Por que isso? Significa que ele está tomando conta, né? Ele está focando naquilo, né? Ele não deixou na mão dos outros. Ele está cuidando daquilo que ele quer que aconteça. Então é a mesma coisa, se você parar para analisar, é o mesmo sentido. Quer dizer, o olho que eu tenho naquilo, no foco, no meu objetivo, nesse caso do ditado é engordar o gado, mas qualquer coisa que seja, se eu colocar o foco naquilo, o meu olhar naquilo, aquilo vai acontecer, porque eu estou vendo aquilo, projetando aquilo no mundo vai me trazer de volta. Aí ele cita aqui um ditado, né? Há um famoso ditado budista que diz que todo mundo é Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de um porco. Ou seja, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. Então é aquilo que eu estava falando. Se você achar que você é incapaz, é inadequado, é feio, sei lá, qualquer coisa que seja, o mundo vai te enxergar dessa forma, porque é o que você está projetando nas pessoas, você está passando, você está enxergando, né, aquilo dentro de você, você está enxergando como se, e às vezes não é nada disso, não é realmente que a pessoa vai te achar dessa forma, ela não acha, às vezes ela te acha uma pessoa capaz, conveniente, adequada e todas as coisas. Mas você, na sua forma de se enxergar ou de enxergar o mundo, você acha que aquela pessoa está achando a mesma coisa, está enxergando em você a mesma coisa que você enxerga, né? Então, só para explicar melhor, não é que você projetou e a pessoa realmente está te vendo daquela forma, não, é você que acha, né? Então, essa é o ponto focal da história. Então, é aquela coisa, quando ela queria piso, ela só enxergava piso, então era o foco da mente dela. Não existe só piso nas casas, as casas existem várias outras coisas, as lojas vendem várias outras coisas, mas o foco dela ia apenas para aquilo que ela estava querendo naquele momento. Então, quando você quer alguma coisa, também o seu foco vai para aquela coisa. Se você quer enxergar um carro da cor verde, você só vai enxergar carros da cor verde. É um exemplo bobo aqui que eu estou dando, né? Ele dá um exemplo aqui bem interessante, que é bem comum da gente. Eu me espremo no vagão do metrô, há uma multidão à minha volta. Eu posso me irritar ou pensar que é divertido não precisar me segurar em nada. As pessoas reagem à mesma situação de formas diferentes. Se olharmos mais de perto, vamos ver que não é a situação que está nos incomodando, e sim nossa forma de enxergá-la. Claro, ninguém gosta de pegar o metrô lotado e achar divertido, né? Mas é a forma que você vai enxergar aquilo, de repente, em outras situações. Uma vez eu peguei um metrô tão lotado que eu fiquei grudada na porta, e quando eu olhei, tinha um rapaz na minha frente na mesma situação. De repente, nós dois caímos na risada, nós começamos a rir, assim, né? Porque era hilária aquela situação, os dois espremidos com a cara na porta do metrô, né? Foi muito engraçado, eu lembro dessa cena até hoje, faz anos que isso aconteceu. E então, assim, foi uma forma de a gente, sabe, descontrair daquela situação. A gente estava indo trabalhar, né? Eu estava, ele provavelmente também, eu estava indo estudar, alguma coisa assim, mas era a forma da gente descontrair. Olha que situação ridícula, né? É rir de si mesmo, é rir, às vezes, do ridículo da situação e não se incomodar. Eu poderia estar xingando, estar praguejando, mas eu dei risada, ele também.
foi hilária aquela situação, né? Então, aí outra coisa, ó, tsunamis são assustadores não apenas por causa da quantidade de água, né? Não por causa da água, mas também por causa dos objetos que a água arremessa em nós. Tornados são aterrorizantes não apenas por causa do vento, mas também por causa dos objetos que o vento ergue e joga em nós. Nós nos sentimos infelizes não só porque algo ruim aconteceu, mas também por causa do turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. Então, é como um tornado, ele põe um sentido figurado aqui, né? Um tornado, um tsunami, além do vento forte e da quantidade de água, tem toda aquela sujeira que volta para nós. Então, quando alguma coisa ruim acontece, não é só a coisa ruim que aconteceu, mas sim aquilo que a gente pensa de tudo aquilo, né? Então é aquela velha história, se você não consegue entrar em contato com alguém, pode ser vários motivos, a pessoa pode ter acabado a bateria do celular, pode ter desligado porque está numa reunião, pode estar, enfim, dentro do metrô e está sem sinal em algum local, mas aí você já vai pensar um monte de coisas, né? Porque, nossa, o que aconteceu? Então, o problema está na quantidade de objetos, de sujeira que nossa mente produz, como um tsunami, como um tornado. Aí ele, como monge, ele dá algumas dicas aqui, por exemplo, ó. Para você ter sempre, eu fiz até uma anotação assim, ó, é bom sempre ter consciência dos sentimentos que a gente tem, porque daí a gente entende o porquê de estarmos daquela forma. Então ele fala assim, ó, quando estiver estressado, tenha consciência do seu estresse. Quando estiver irritado, tenha consciência da sua irritação. Quando estiver com raiva, tenha consciência da sua raiva. Quando você toma consciência desses sentimentos, já não está mais perdido neles. A consciência permite que você os testemunhe de fora. Ela é inerentemente pura, como um céu aberto. Estresse, irritação e raiva podem deixar o céu nublado por um tempo, mas não podem poluí-lo. Emoções negativas vêm e vão como nuvens, mas o céu aberto permanece. Como toxinas, aí já é outra observação, né? Como toxinas que pouco a pouco se acumulam em nosso corpo, se a raiva, o desespero ou o sofrimento se acumulam em nosso coração, precisamos fazer alguma coisa. Pratique exercícios, fale com seu mentor, medite na bondade amorosa. Quando iniciamos esse esforço, as toxinas começam a perder o poder que exercem sobre nós. Então, eu tinha muito disso. Quando eu ficava muito angustiada por alguma coisa, fosse o que fosse, eu gostava de sair para andar. Então, assim, eu ia comprar alguma coisa, por exemplo, tinha que ir na farmácia. Eu ia na farmácia mais longe possível, que era para eu conseguir andar. Então, se você faz uma caminhada, corre, sabe, você libera, realmente são toxinas, né? O exercício de respiração é muito interessante quando você está estressado, com raiva, ou nervoso, por alguma coisa. Então, respirar por isso, porque você libera toda aquela toxina realmente que acumula dentro de você pelo excesso de raiva, ou de estresse, ou sei lá, de tudo que você estiver sentindo. Aí ele dá uma dica aqui, né, da concentração no presente, porque ele fala, as lembranças lhe causam dor, tente permanecer no presente, traga sua atenção para o aqui e agora, perceba que seus pensamentos se acalmam quando você se concentra no presente. À medida que seus pensamentos se tranquilizam, as lembranças também se aquietam, porque as lembranças, em essência, são pensamentos. A gente tem muito disso, né? Às vezes, um pensamento de algo ruim que aconteceu toma a nossa mente, a gente não sabe por quê. Se a gente for pelo lado espiritualista, vai dizer, é um obsessor que está jogando em nós esse tipo de pensamento. Então, seja lá o que for, que pode ser realmente isso, o que a gente faz normalmente? A gente mergulha nesse sentimento que esse pensamento traz para a gente vai cavocar cada vez mais esse tipo de lembrança, esse tipo de pensamento, e esse sentimento vai tomando conta
da gente, assim, a gente vai ficando cada vez mais angustiado, com raiva, às vezes causa briga, porque você não pode nem falar para a pessoa, porque eu lembrei daquilo que aconteceu, às vezes nem é com aquela pessoa, às vezes você lembrou daquilo que aconteceu no trabalho, em determinada ocasião, mas te deixou tão angustiada, com tanta raiva, que você desconta em quem está perto. Então, pode ser várias coisas assim. Então, por que mergulhar nesses pensamentos, dessas lembranças negativas? Ou mesmo de uma saudade, pode ser de alguma coisa boa que você já não tem mais e te causa um sentimento de tristeza. Para que mergulhar nessa lembrança? Então volta para o seu presente. Mas aquele tempo era bom, hoje é ruim. Não interessa, é hoje que você tem aqui. Eu gosto sempre de citar, parafraseando aqui o Wagner Borges, né, que ele fala o seguinte: tem pessoas que têm mania de querer saber quem foi na vida passada. Porque eu fui o faraó, porque eu fui o Nanda, não sei o que, né? O que adianta você saber? O boleto vai chegar com o seu nome hoje, não com o nome do faraó, coisas assim. Então, não interessa se lá você era um faraó riquíssimo ou qualquer coisa. Hoje você é quem você é. Então, as contas que você tem para pagar é hoje, não foi ontem. Aliás, a não ser que o boleto venceu, é como ele sempre diz também, né? Nunca brigue com o boleto, porque ele sempre vence. Você tem que se concentrar no agora, no que você tem agora, no que você é agora, no que você poderia ter sido, não, já passou, entendeu? A não ser que você consiga retomar, né? Também tem aquela frase do Emmanuel, né, com Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar de novo e fazer um novo fim. Então, assim, eu poderia ter estudado determinada coisa, eu ter ido para determinado lugar e tal. Não posso voltar lá e fazer aquilo que eu não fiz. Eu posso tentar fazer hoje. Eu tenho condições de fazer hoje? Posso não ter o mesmo resultado que eu teria se eu tivesse feito isso há 20, 30 anos atrás. Mas hoje eu estou dando um passo além. Então eu não vou mais me lamentar. Eu vou agir para mudar aquela situação, ou pelo menos para ter o prazer de vivenciar algo que eu não vivenciei. E assim é com todo tipo de coisa. Quando é uma situação ruim, como aqueles pensamentos que eu falei lá no começo, para que você vai mergulhar naquele sentimento? A gente tem esse costume, é um masoquismo, né? Só para pensar, nossa, como aquela pessoa me fez sofrer, nossa, como eu fui humilhada, nossa, como eu sofri e tal. Isso não interessa. Não interessa mais. Se você está hoje, é o hoje que você tem que viver e construir o amanhã. Porque o amanhã também não existe, o passado já foi, você que constrói. Então concentre-se no presente. Se você não se concentrar no que você faz agora, o amanhã você vai estar pensando no que eu poderia ter feito, o que hoje, né? Então é sempre assim. Mas aí, como tudo na vida, tem um contraponto. E eu achei um contraponto aqui nesse livro que eu vou explicar já para vocês, que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Bom, o trecho que ele cita aqui, que é o que eu falo que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, que ele fala assim: se mesmo depois de muitas tentativas você não consegue mudar uma situação ruim, é preciso mudar sua forma de enxergá-la. Okay? Tudo bem. Nada é intrinsecamente bom ou mal. Bom e mal são conceitos relativos. Compare a sua situação com a de alguém que, a seu ver, esteja pior que você. Agora, a sua já não parece tão ruim assim. Bom, por que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso? Pelo conformismo, né? Pela situação de conformismo. Porque, vamos dar um exemplo simples. Vamos dizer, por exemplo, que você esteja passando por uma dificuldade financeira muito grande e você só tenha ovo para comer todos os dias. Não por opção, mas realmente pela situação que você esteja. Você tem onde morar, você tem um trabalho, mas tudo isso só te permite que você coma ovo todos os dias. Aí você lembra que existem pessoas na rua que
nem isso tem. Ou, por exemplo, às vezes ele vai receber uma comida muito gostosa de um restaurante que alguém comprou para ele. Às vezes ele vai ter só um pão amanhecido, duro, para comer. E às vezes ele vai ter que revirar o lixo para tentar achar alguma coisa, ou vai ficar passando fome. Então você fala, eu pelo menos garantidamente tenho ovo todos os dias. Isso tem o lado bom, claro, você pelo menos tem isso, mas isso tem que tomar cuidado para não se tornar um conformismo. Graças a Deus eu tenho isso para comer todos os dias, porque senão vira aquela pasmaceira, né, trazida por algum conceito religioso. Sim, você tem que agradecer, mas você não tem que se conformar com aquilo só olhando a situação de quem está pior. Você tem que agir para sair daquela situação. Você tem que agir para conseguir algo melhor. Não, graças a Deus, pelo menos eu tenho isso e o outro lá nem tem, né? E aí você fica naquilo o tempo todo. Você não cresce, você não evolui, você não se conforma com aquela situação. Conhece aquelas pessoas que são assim? Eu já conheci muitas em lugares que eu trabalhava, às vezes em situações que eu falava, como que você aceita trabalhar assim? Ah, não, pelo menos eu estou aqui trabalhando, ganho tão pouquinho, mas estou trabalhando. Tá, ok, mas vai lá e vai à luta, vai conseguir algo melhor. Ah, não, tenho medo de encarar o desemprego e tal. Então você vai ficar sempre, aí depois vai colocar a culpa no sistema que oprime, que explora. Existe, não é mentira, mas você se conformou com aquilo. Então lute para sair daquilo, pelo menos você mesmo. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado nessa situação aqui, tá? Para não virar um conformismo. Você olha e fala, ainda bem, pelo menos isso eu tenho. Então disso eu vou fazer, vou trabalhar assim, vou me esforçar para sair dessa situação. Mesmo que infelizmente eu não possa fazer nada por aquela pessoa. Se eu puder, eu vou ajudar. Então se eu puder dividir o meu ovo com aquela pessoa enquanto ele não tem nada para comer, eu vou dividir. Não é isso que eu estou dizendo, entendeu? Mas eu não posso fazer com que ele saia daquela situação. É como o copo de água. Você só pode levar o copo de água, mas não pode beber pela pessoa. Você não sabe a história, você pode se informar, você pode tentar ajudar. Isso é outra situação, que não estou entrando nesse mérito aqui, estou entrando no mérito do conformismo. Então eu olho o pessoal em condições, né, difíceis em determinado local do mundo ou da minha própria cidade, do meu próprio bairro, e me conformo porque pelo menos eu, graças a Deus, tenho isso. Ok, eu agradeço, sou grata, porque quanto mais a gente é grato, mais a gente consegue. Mas se eu ficar assim, ó, né, se eu ficar só assim, encolhida, conformada e agradecida só pelo pouco que eu tenho e não falar, olha, só que eu agradeço pelo que eu tenho, mas eu preciso sair dessa situação, aí, né, aí vira um conformismo, né? Então isso não pode acontecer. E aí ele fala sobre vários assuntos. Aí ele vai falar então, por exemplo, o descanso, que foi esse primeiro capítulo só que eu falei aqui. Atenção plena, paixão, relacionamentos, amor, vida, futuro, espiritualidade. E o epílogo é sua face original. Então são vários assuntos. E nesse que ele fala sobre o amor, que é o capítulo 5, para vocês que já assistiram esse filme que concorreu ao Oscar esse ano, chamado Vidas Passadas, que é um filme coreano, a história se passa na Coreia, quer dizer, a história se inicia na Coreia e vem para o Ocidente, quer dizer, a moça, a menina, que no caso era criança, ela e o amiguinho dela, que são assim muito amigos e tal, e ela vai com a família, que são mais intelectuais, né? O pai acho que é cineasta, a mãe se não me engano é jornalista, é escritora, algo assim, e eles vêm para o Ocidente, eles vêm para o Canadá morar originalmente, aí depois ela, adulta, ela se torna roteirista, ela vai para os Estados Unidos, e o amiguinho continua lá na Europa,
na Coreia. E eles mantêm, depois de muitos anos, eles conseguem um contato, né, um do outro. E essa história é exatamente a história desse monge aqui, que é coreano. Ele conta do primeiro amor dele, que aconteceu exatamente isso, só que era uma professora americana que foi dar aula de inglês lá, e ele se apaixonou por ela, e depois de muitos anos ele veio para o Ocidente e se encontrou com ela. Exatamente a história do filme, gente, é exatamente. Então a pessoa que escreveu o filme realmente tirou a ideia daqui, da história do monge budista coreano Haemin Sunim. Então é incrível. Quando eu li isso, eu falei, nossa, né, a história do filme é realmente a história dele, muito interessante, né? Tirou, é a mesma história. Claro que daí entrou toda a dramatização, todo o roteiro, mas a base da história e a síntese, principalmente do encontro, quando ele vai para os Estados Unidos encontrar, ela já está casada e tal, e eles vão almoçar, eles vão tomar um drink e tal. É exatamente o que acontece aqui. Ele vai para os Estados Unidos, ele reencontra com ela já está casada, ela e o marido e ele vão também vamos jantar ou alguma coisa assim. Então é exatamente a história, foi tirada daqui. Eu fiquei surpresa, é muito interessante. Então para quem assistiu o filme vai identificar aqui. Mas é isso, gente, olha, a minha indicação de livro então é essa, tá? As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, Haemin Sunim. A editora é a editora Sextante e é um livro maravilhoso, assim, tem muito aprendizado, é um livro de cabeceira, não é um livro que você leia numa tacada, você vai lendo ele aos pouquinhos e você vai deixar ele sempre à mão e vai ler, reler muitas e muitas vezes. Então, essa foi minha indicação de livro hoje. Então é isso, vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau!